Obrigado por terem vindo. A gente encontra alguns clientes, amigos e pessoas que, com certeza, vai ser um prazer bater um papo. Muito obrigado por estarem aqui hoje sobre esse papo bem legal que a gente está tendo sobre inovação, tecnologias, indústria 4.0 e como que a gente vai seguir junto aí nessa jornada. Bom dia, eu sou o Edward, diretor de serviços do Audível. Eu estou no Grupo All já há quase 15 anos. Acompanhei muito da nossa transformação, da nossa evolução. Agradeço a presença de vocês. A palestra anterior aí foi uma aula, acho que assim como eu, acho que todo mundo, além da gente ficar empolgado, você fica um pouco assustado, mas obviamente que esse medo é combustível. No nosso caso aí, que mexe com tecnologia, mexe com disrupção já há tanto tempo. O nosso papo vai ser um pouco sobre o que a gente entende, o que a gente enxerga dessa indústria. Obviamente, como a gente pode ajudar, né? A história do UOL se confunde um pouco, inclusive, com a história da tecnologia do nosso país. Sim, nascemos lá um jornal, parte da nossa fortaleza veio disso, mas também a gente abraçou a tecnologia desde sempre, construímos alguns modelos novos que não existiam, desde do próprio portal, o maior portal de língua portuguesa do mundo. Vocês viram também mais recente a história do PagSeguro, consolidando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, sim, de forma agressiva, disruptiva e inovadora. E o que vocês vão ver também em relação ao Audível, abraçando causas de inovação, abraçando tecnologia de ponta, mudando a cabeça da infraestrutura tradicional, falando sim de aplicação, desenvolvimento, IoT, Big Data. Como é que a gente consegue ajudar vocês? Visão de plataforma, como é que a gente ajuda cada um dos negócios aí a se conectar nesse mundo que não para, né? A evolução não tem mais ciclos de 5 ou 10 anos. A evolução acontece agora na colaboração, que pode estar na sua sala, no seu filho lá codificando alguma coisa e compartilhando o código com outras crianças na escola. Como é que a gente vai participar disso? Então, a gente, complementando, né, o que já falamos no vídeo e aqui com a palestra do Cass, quando a gente fala em quarta revolução industrial, a gente não está focado só numa linha de indústria, como melhorar o chão de fábrica, ou como ter menos parada. Sim, isso é importante, isso acontece, mas só que a gente hoje está mudando como a gente se desloca, como a gente estuda, como que a gente trabalha com materiais, em vez de pegar uma peça, chipar uma peça dos Estados Unidos aqui para o Brasil para fazer a atualização de uma máquina, a gente simplesmente imprime essa peça e ela está disponível, pronta para ser utilizada. Então, no mundo físico, a gente vem percebendo grandes transformações. Quando a gente fala em biologia, em saúde, hoje a gente chega no nosso médico, ele tem todo acesso aos dados de sensores dos nossos smartwatches, dos nossos celulares, temos aplicativos de saúde em todos os celulares, tanto o iPhone, Android e tudo mais. Eles sabem muito sobre a gente. Os dados que estão ali, os dados sensores de deslocamento, né, quando a gente está mais ansioso, a gente se mexe de uma forma mais bruta, de uma forma mais seca, e os sensores, acelerômetros, giroscópios e tudo mais, eles estão detectando o nosso humor. E com a ciência de dados, com a inteligência artificial, a gente consegue ver o padrão de como uma pessoa ela precisa estar ansiosa ou padrões de batimentos cardíacos para dizer que aquela pessoa ela pode ter um problema sério. Então, quando a gente chega no médico, a gente não vai precisar falar muita coisa. Ele vai saber muito mais. Pensando no modelo tradicional, o que o médico ele sabia sobre nós? Era o que a gente falava. E depois a análise de um exame. Você chegava, doutor, eu estou sentindo um pouco apreensivo, estou me sentindo um pouco, transpiro mais ou menos, sinto a minha mão gelada. E com base nessas informações, ele tinha a inferência dele.
hoje me dá acesso ao seu aplicativo de saúde e as análises elas podem acontecer de uma forma bem mais avançada. É interessante até quando a gente fala de revolução, ele deu até o exemplo aí de um Android, né? O Android nada mais é que a evolução de colaboração no desenvolvimento de software. E hoje está no bolso de milhões, milhares de pessoas. É a evolução de um mindset. Quando tudo isso que acontece ali passa na nossa frente, você fala de dispositivos com sensores, obviamente que o hardware era muito mais proprietário. Hoje não, Arduino. Hoje você tem plataformas onde, no quintal da sua casa, você cria a sua pequena evolução, a sua pequena revolução. E, a partir dali, tem condição de ter protótipos, e conectando esses protótipos de hardware em nuvem, você expande, obviamente, e tem um produto. Está tudo muito conectado. A velocidade dessa conexão exige uma adaptação também na nossa forma de pensar. A nossa forma de enxergar o mundo já não pode ser mais tão hierárquica, porque meu filho provavelmente não vai querer ter um chefe. No ápice da adolescência de 8 anos de idade, ele fala que por que a gente tem chefe? Para que a gente precisa de chefe? O que eu preciso, na verdade, é de liberdade. É assim que ele pensa. Obviamente, é só uma criança, mas quando você faz uma análise mais profunda sobre isso, a criatividade é o grande motor, e quando você tem acesso às ferramentas, e quando você tem acesso a outras pessoas, esse motor se impulsiona uma revolução. Bom, a gente parte, né, de toda essa revolução industrial, todas as revoluções industriais, para chegar aqui hoje, falando como é que a gente vai fazer para uma linha de produção ela ser resiliente, ela ser eficiente, ela ser eficaz, consumir menos recurso, ter menos parada. E também como é que a gente vai fazer para entregar dispositivos que são altamente customizáveis, como é que eu faço igual a uma coisa para que ele se personalize pelo usuário. Todo mundo que tem aqui um Galaxy S alguma coisa, um iPhone X alguma coisa, comprou o mesmo celular, talvez com uma cor diferente, um pouquinho mais ou menos de memória, mas só que muito semelhantes. E se a gente pegar hoje aqui os celulares de todos nós e formos fazer comparações, são celulares completamente diferentes uns dos outros. O meu celular, ele sabe o estilo de linguagem que eu utilizo para escrever textos. Ele sabe o que eu gosto de fazer. O Google, quando chega o horário que ele sabe que eu vou sair do trabalho, eu vou deslocar até minha casa, ele fala assim, hoje está um pouquinho mais de trânsito, tá? Fica sossegado que você vai demorar mais para chegar em casa. E diferente do celular de todos, quando eu ligo a minha TV, que é muito semelhante à TV de todos vocês, ela já sabe o que eu gosto de assistir, ela já está pronta, ela já tem um papel de parede, que é toda a minha família, uma foto da minha família, diferente do plano de fundo da televisão de vocês. Então, hoje, a gente está muito mais preocupado, como indústria, em trazer o cliente mais próximo, entender qual que é a sensação, a experiência de uso dos nossos consumidores em todo o serviço. A gente faz análise de sentimento de tudo. Quando a gente fala em inteligência artificial, em análise de sentimento, a gente está muito acostumado com análise de sentimento de texto. A gente pode fazer análise de sentimento de tudo. Eu brinco, a gente pode fazer até análise de sentimento de como a pessoa fecha a porta da geladeira. Uma pessoa mais calma, quando ela está mais calma, ela fecha com mais tranquilidade, né? Quando ela está mais ansiosa ou com mais fome, pegou alguma coisa que quer comer logo, pumba, bate a porta da geladeira. Antes, quando a gente ia fazer uma análise de aceitação de um produto, a gente fazia por amostragem, né? Vamos fazer uma pesquisa, contrata uma empresa de pesquisa que vai ligar, vendemos 10 milhões de geladeiras, vamos fazer com 1.000, 2.000, 10.000? Estava bom. Hoje a gente consegue fazer essa análise com todos. Qual que é, vamos fazer análise de sentimento, como a pessoa ela pisa no acelerador ou freio de um carro, né? Quando ela dá mais motor, quando ela dá menos motor, quando ela freia mais de uma forma mais bruta. Então, a gente está mais próximo do consumidor também quando a gente olha para o produto. E é interessante, quando você olha para a história, né, do mecânico até a inteligência artificial, você pode perceber claramente que era um mundo completamente físico, caminhando para uma realidade de hoje 100% dependente de software.
O desafio aí é como é que você conecta, você tem dispositivos espalhados, dispositivos que você precisa gerenciar, dispositivos que você vai precisar ter governança, dispositivos que você vai precisar garantir a segurança, e dentro desse dispositivo que você tem embarcado é software. É um mundo que evolui para um grande mundo de desenvolvedores. Eu gosto de dar os exemplos que são mais da minha realidade. Eu acho que muitos dos vídeos que eu vejo na internet parecem ficção, mas eu tenho dentro de casa um ser de 8 anos de idade que programa. Tem lá code.org, ele sabe programar, programa em blocos. Ele é um programador Java super certificado? Não, mas o mindset que eu quero construir na cabeça desse pequeno ser é: o mundo vai ser guiado por software. E a partir daí, essa cabeça colaborativa vai trazer uma série de evoluções nesses dispositivos todos. Antes dessa nossa apresentação, eu estava brincando com o Guilherme. No crachá de algumas pessoas do UOL, a gente já usa um beaconzinho, né, para que a gente fique mapeando o tempo em que alguns gestores passam em reuniões, salas de reuniões. E assim, foi um projeto enterprise que demorou 6, 7 meses para ficar pronto? Não, foi um projeto que a gente discutiu na hora do almoço e colocou para funcionar em 40 horas. O software estava pronto, o dispositivo estava pronto, a gente simplesmente plugou as coisas, passou a enviar esses dados para uma nuvem, nesse caso era a nossa nuvem, não foi a nuvem da Amazon, foi uma nuvem OpenStack, e a partir dali, resultado. Resultado para efetivamente saber que a gente tem condição de juntar essas peças e, a partir dali, resolver uma série de problemas. Porque não tem problema, não tem produto pronto para os problemas de cada uma dessas indústrias. Tem empresa com capacidade de entender esses problemas e, a partir dali, desenhar solução. Solução que a gente gosta de dizer que é coding with. Você com o seu especialista na realidade do seu negócio, mas os nossos especialistas conseguem transformar aquele problema numa oportunidade nova de negócio para a gente e para vocês. Se a gente olhar essa frase do Ford, ele fala: olha, se eu fosse ouvir os meus clientes, o que eles queriam, se eu tivesse ouvido, eles iam falar: a gente quer um cavalo mais rápido, né? Aí vem uma visão de disrupção. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar o mercado, para melhorar um uso, para melhorar a vida das pessoas? O que eu tenho de capacidade e o que o nosso grupo de trabalho tem de capacidade de entendimento e de disrupção? E ainda mais hoje que a gente fala em code.org, as crianças elas podem começar a codificar com 4 anos de idade. Então imagina um ser que com 4 anos de idade aprendeu a programar e está pensando em disrupção com seus 15, 16 anos de idade. Vai fazer loucura no Minecraft, né? E muito mais, né? Então esse é o ponto da gente olhar para o futuro e pensar que a forma que a gente enxerga hoje o futuro, como a gente constrói futuro, é diferente de como essa galera que está chegando constrói a sua visão de futuro. Então a gente está num cenário de evolução e cada vez mais a disrupção ela é presente e ela é fato no nosso dia a dia. Até quando eu vejo essa imagem, né, a reflexão é: a gente precisa ouvir mais. Porque as soluções elas não são construídas ali do seu umbigo para fora. A gente precisa de fato ouvir, entender os problemas e a partir dali ter maturidade para experimentar. Saber que em muitos momentos as coisas não vão dar certo. A gente tem que abraçar de fato a causa de que fail fast é importante, mas você precisa sim permitir que esses erros aconteçam. A partir dali você vai, obviamente, construir uma solução muito mais interessante e, acima disso, uma solução que as pessoas vão usar. Produto para ficar na prateleira, acho que já passou esse tempo. A realidade agora ouve muito mais o mercado. No nosso caso, inclusive, no nosso caso de plataforma de gestão de multi-cloud, a gente não ficou sentado dentro de casa com uma centena de engenheiros só achando qual que seria o melhor problema a resolver. A gente foi falar com o desenvolvedor, a gente foi conversar com uma centena de pessoas que nem eram nossos clientes. Eu pedi almoço para essas pessoas para falar: cara, posso conhecer o seu estagiário de desenvolvimento para saber o que dói no dia a dia desse cara? O que ele precisa para colocar código mais rápido em produção?
O que ele precisa para ter liberdade para criar? Ouvir, e a partir dali a gente começa a construir soluções que fazem mais sentido. E quando a gente fala de indústria 4.0, a tecnologia hoje ela vem no âmbito muito mais conceitual. Até pouco tempo atrás, a tecnologia, muitas vezes, ela era uma caixinha de software ou uma caixinha de hardware que a gente comprava e instalava na nossa organização. Hoje, a tecnologia é Big Data. O que é? Um conjunto de 3 vezes de conceitos que, se você trabalha com esses conceitos, sim, você está trabalhando com Big Data. A gente fala de internet das coisas, eu não tenho como, me manda a internet das coisas, eu quero uma internet das coisas assim, ou assado. São dispositivos de diversos tipos, diversos sabores, que desenvolvem atividades. Quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, deep learning, todas essas tecnologias, elas são muito conceituais, então isso é um grande espaço para a gente trabalhar a nossa criatividade, para a gente trabalhar o nosso estilo de pensar e como que a gente vai aplicar essas tecnologias para gerar valor, para a disrupção. Então, com tudo isso, está aqui esse conjuntão de tecnologias e que são conceituais, elas estão aqui para suportar que a gente tome decisões em tempo real. E não a decisão de um ser humano, não necessariamente é suportar a decisão de um ser humano, mas sim tomar uma decisão e aplicar essa decisão em tempo real. O insight, ele é base para a tomada de decisão, tanto por um ser humano ou quanto por um atuador. Numa linha industrial, um algoritmo de inteligência artificial entender que o motor ele pode vir a dar problema em breve e tomar a decisão de diminuir o pitch, não necessariamente parar, diminuir um pouquinho a tocada desse motor, é uma decisão importante e é uma decisão valorosa para não parar uma linha de produção inteira. É interessante até, por mais que esteja escrito insight, né, quando você fala de insight, você pensa no humano consumindo aquilo, mas, obviamente, que a proposta é máquina falando com máquina, dispositivo falando com dispositivo, essas informações coletadas e, a partir dali, enviadas para algum agente central, uma nuvem, com um algoritmo super especializado que te ajuda a perceber defeito. E aí, eu tive num evento em Nova York, né, num evento da Orion, sobre inteligência artificial, e eu sentei com o cara de tecnologia da Hugo Boss. E o nível de problema que ele queria perceber era: uma camisa foi fabricada e o botão foi costurado na posição errada. Porque, se vocês repararem, a camisa da Hugo Boss, na manga direita, tem a posição exata da costura do botão para garantir que é uma roupa autêntica. Como é que você coloca software para perceber esse tipo de diferença e, a partir dali, aumenta a qualidade da produção de um produto que já é um produto extremamente sofisticado, um produto que depende, na sua avaliação, de uma interação humana super intensiva na linha de produção, para garantir o quê? Qualidade. Quando você olha esse tipo de indústria querendo resolver esse tipo de problema com software, resolver esse tipo de problema com inteligência artificial, cara, o mundo mudou demais. E assim, não é o que vai acontecer. Já está em aplicação em diversos segmentos. Então, o que está claro para todos nós é que, no curto período de tempo, no curto prazo, a gente já está sentindo e vai sentir cada vez mais grandes transformações na indústria, tanto na linha de produção, quanto no estilo de produto que está sendo desenvolvido. A gente está falando aí de 2020, 2022, 2025, gente, está ali. Né? A gente está falando de grandes ganhos de economia na linha de produção, a gente está falando em aumento de mercado, o mercado ele é crescente. Se a gente for olhar por aquilo que a gente está desenvolvendo hoje, o mercado ele vai ser muito maior em todos os sentidos. Né? A internet industrial ela vai mover aí, 500 bilhões até 2020.
Então, a gente está falando de um investimento expressivo da indústria. A indústria ela entende esse investimento de uma forma importante e olha só, com esse dinheiro aplicado hoje em tecnologias como cloud computing, como inteligência artificial, é extremamente mais efetivo do que outros tipos de investimento, porque hoje a gente pode pegar um simples sensor enviando dados para uma API pronta da Amazon, por exemplo, que vai receber os dados desse sensor e tomar uma decisão muito valiosa numa linha de produção, ou até um produto que, com simples alterações, ele vai poder estar integrado com a internet, sendo muito mais útil no dia a dia das pessoas. Eu gosto de contar a história para vocês. Eu comprei a primeira geração daqueles aspiradores de pó, robozinho, que eles vão na casa das pessoas, né? Eu falei assim, poxa, eu comprei aquilo. Eu falei assim, nossa, que fantástico, né? Sou high-tech. Eu sou high-tech, minha casa vai ficar sempre limpa, tenho criança, né? Eu comprei há poucos anos atrás, o meu filho mais velho, que hoje tem 4 anos, ele estava na fase de engatinhar, a casa vai estar sempre limpinha, né? Saía de casa, vou voltar, a casa vai estar limpa. Eu chegava, ele estava enroscado em alguma coisa, ele tinha achado algum problema. Aí eu falei assim, pô, toda vez que eu saía, eu falei, pô, será que eu arrumava melhor a casa, né? Tomava conta dos tapetes? Ou será que ele vai estar ou não enroscado em algum lugar quando eu voltar? Os mais novos, as novas linhas, aí a última família desse tipo de robô, está conectado. E o que precisou? Precisou de uma meia dúzia de sensores, precisou ali de uma conexão Wi-Fi para ele mandar um aviso no celular, ó, cara, seu robô está enroscado. Dá um jeito, arruma alguém lá para desenroscar o seu robô. E o que a gente precisou? Né? Aí, quando começaram a sair essa linha um pouquinho mais avançada, eu falei assim, cara, eu mesmo vou mexer no meu, vou colocar um Arduino, alguma coisa nesse sentido, porque realmente é muito simples, tanto em termos de hardware, quanto em termos de software. Mandando isso para APIs, cloud computing, a gente consegue fazer isso de uma forma bem efetiva. E é interessante, né? Quando eu vejo uma apresentação tipo a do Cass, eu fico imaginando como deve ser difícil ser analista do Gartner, ou seja lá onde for, porque por mais que você tenha uma centena de informações e números das mais variadas origens, o mundo não é tão previsível, né? A gente sabe que a disrupção ela causa movimentos aí que não são previsíveis em todas as indústrias. A parte, acho que previsível, é que esse é um caminho sem volta. Não existe como ficar fora dessa jornada. Eu tive num evento também do Gartner e tinha uma imagem, que era uma imagem de uma onda gigantesca e uma pessoa pequenininha olhando para aquela onda. Cara, você vai surfar ou você vai ser atropelado? Essa é a provocação. Né? Dentro do seu segmento, você vai surfar, vai aproveitar os benefícios, porque essa vida de inovação e essa vida de criatividade, por mais que nosso ambiente seja hostil e seja complexo, é uma vida feliz. Quando você tem a possibilidade de criar novas coisas, criar soluções, no nosso caso, principalmente, de entender e resolver problema, mais do que um emprego, você tem uma sensação de construção, de um trabalho sendo realizado, de resolução de problema, de evolução da sociedade, né? A sociedade 5.0, super conectada, com seus problemas de saúde, seus problemas de locomoção, todos eles endereçados, mas nunca 100% resolvidos. E ainda sobre o entendimento do que a gente está fazendo hoje, perto do que a gente tem condições de fazer. Se a gente olhar, 21,8%, uma pesquisa do CNI, projetam ter um processo produtivo 100% digitalizado até 2027. Hoje a gente tem apenas 1,6%. Então, é um entendimento de que a gente tem um campo de atuação, um mercado aí gigantesco para ser explorado.
né? E olha quantos resultados a gente vai colher disso, né? Redução de custo de manutenção, otimização da produção, a redução do consumo de energia, né? Quando a gente fala em indústria sustentável, né? Em sustentabilidade como um todo, né? E quando a gente fala sobre aumento de eficiência de trabalho, a gente está falando sobre qualidade de vida. A gente está colocando questões sobre como que o trabalhador, em todas as indústrias, ele pode desenvolver com mais qualidade, com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida. E esse é um dos grandes objetivos quando a gente coloca a tecnologia numa linha de produção em qualquer ramo da indústria. E obviamente, quando você economiza, você potencializa aquele gasto original num novo investimento. Quando você dá qualidade de vida, certamente a produção, seja lá do que for, ela também vai ser muito melhor. Quando a gente olha para o dia a dia até do trabalho atual, né, versus as possibilidades que elas se abrem, no nosso caso específico, olhando para a nuvem, olhando para a evolução de software, olhando para esses ambientes que ficam mais colaborativos, eu vejo um futuro super promissor. Você consegue potencializar a criação de novos componentes de hardware, você consegue potencializar a criação de novos modelos de negócio completamente disruptivos. O nosso melhor caso aqui hoje é o próprio PagSeguro, um modelo que foi completamente disruptivo, provocou o nosso mercado. É uma história de super sucesso de uma empresa brasileira, inclusive com capital, que foi um caso, não sei se vocês sabem, mas o maior caso de abertura de capital de uma empresa brasileira fora do país. E isso veio, obviamente, em linha com o quê? Com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de enxergar esse mundo super conectado e esse mundo em evolução constante. Em termos de posicionamento, né, a indústria brasileira ela já esteve em melhores posições do que estamos hoje, né? Hoje estamos sofrendo sobre questões da crise econômica, política e tudo mais. E como é que a tecnologia ela pode ajudar a indústria em um posicionamento melhor? Com certeza, todos os benefícios que a gente falou de economia e tudo mais, a tecnologia ela pode ajudar a indústria no âmbito geral a melhorar o seu posicionamento com produtos mais econômicos, com uma linha mais sustentável, entregando valor para o cliente na ponta final. E tem uma coisa interessante desse slide que você olha para ele e fala, nossa, putz, pioramos, né? Mas quando você olha para a realidade do mundo agora, a facilidade de acesso à tecnologia, ela é uma outra facilidade. Então, antes eu demorava 10 anos para ter acesso a um dispositivo, às vezes 10 anos para ter acesso a um pedacinho de software que mudava a minha vida, não é mais assim. Então, talvez eu não demore mais 10 anos para sair da posição que eu estou hoje como país e efetivamente alcançar um indicador muito melhor. Putz, um indicador, ele é só um indicador, ele serve como um termômetro da sua situação atual, mas ele, obviamente, tem que estar sendo considerado com uma série de outras variáveis. O mundo mudou, o acesso à tecnologia é outro, a velocidade que você compartilha informações é outro. Eu acho que o gap entre um país super desenvolvido e um país como o nosso, hoje, em relação a acesso à informação e acesso à capacidade de criar e inovar, é muito menor. É uma outra realidade. A nuvem potencializou todas essas coisas. O acesso a software de forma colaborativa, a mesma coisa. O acesso a padrões de projetos de hardware, que são open source, também potencializa. Você tem agora a capacidade de ter, em algumas garagens, pequenos gênios trabalhando em conjunto para resolver problemas que podem trazer benefício para um país como um todo.
A gente pode consumir a mesma API de inteligência artificial na nuvem, estando aqui no Brasil, estando na Suécia, na Dinamarca, a API é a mesma, e ela se comporta da mesma forma, e ela tem o mesmo custo, e ela está disponível para todo mundo. Então, isso a gente pode falar que é a democratização da tecnologia, porque ela está disponível da mesma forma, homogênea para o mundo todo. Os padrões, né, os padrões de hardware aberto, obviamente, trouxeram a gente para um patamar de concorrência mais justo. Claro que existem segredos, claro que existem soluções que ainda vão ser protegidas aí por patentes e propriedades, mas o número de informação que já pode ser consumido hoje de forma aberta é absurdamente significativo. Agora, quando a pergunta de todo mundo está, tudo bem, como é que eu faço para entrar no mundo da indústria 4.0 ou acelerar isso? A gente está falando de inovação. Muitas vezes, clientes chegam até a gente e falam assim, tá, tudo bem, eu quero começar, mas eu não sei nem por onde. Né? Eu quero começar, mas eu preciso da ajuda de vocês nesse sentido. O primeiro passo, a gente entende que a gente precisa ter uma visibilidade do nível de maturidade daquela organização, daquela indústria. Quando a gente fala a indústria 3.0, ela chegou a níveis super avançados de automação, de computação. Hoje nós temos indústrias altamente sensorizadas, com sensores de altíssima qualidade, mas muitas vezes apresentando esses dados em um dashboard, em uma tela, um wallboard, alguma coisa nesse sentido. Entender qual que é o nível de maturidade. Aqui no Brasil, nós temos muitas indústrias que são empresas familiares, que muitas vezes estão também em diferentes estágios de maturidade, mas algumas em processos mais rudimentares. Entendendo o nível de maturidade de uma indústria, a gente consegue explorar de forma criativa, muitas vezes utilizando sessões de design thinking, um dia inteiro. Olha aqui, vamos pensar, tragam 3, 4 times da sua organização juntos aqui de uma forma mediada. Em uma sessão de design thinking, a gente vai entender visões e pontos de melhorias que vão virar MVPs, que vão virar pequenos produtos que podem ser, de uma forma muito simples, aplicadas utilizando as tecnologias que a gente tem disponível. E a gente começa a definir pontos, por onde que a gente vai começar. Com a abordagem Quick Win, a gente consegue resolver pequenos problemas, gerando valor para o negócio e provar que o conceito funciona. Às vezes, uma simples câmera coletando imagens de uma linha de produção, de um produto final, mandando esses dados para uma API na nuvem, tomando decisões automaticamente, devolvendo essa decisão em forma de um atuador de internet das coisas, mandando parar uma linha de produção em um determinado momento, ou mandando acelerar, ou acendendo uma luz, alarmando em algum sentido, a gente já consegue gerar bastante valor. E de forma iterativa, incremental, a gente entende que a inovação ela é assim. A gente entende que a inovação ela é ágil. Em algumas semanas, a gente já está gerando valor para uma organização, e em poucos meses a gente consegue perceber grandes mudanças fundamentais. O aprimoramento contínuo, aliado ao Quick Win, a gente consegue colher resultados de uma forma muito eficiente, muito rápido e de uma forma muito substancial. E é interessante, né, sempre frisar, é um processo colaborativo. Né? É um processo quando a gente diz, vamos usar uma dinâmica ágil, vamos trabalhar aí com design thinking. É um processo onde você envolve diferentes áreas da companhia. A gente até diz, nós fizemos alguns eventos, né, envolvendo não só a área de tecnologia, sim, como é que eu coloco o cara que está efetivamente no chão da fábrica, participando do processo de fabricação ali,
para me ajudar a desenhar a solução? Como é que, inclusive, eu tenho a preocupação desde o princípio de que esse processo realmente vai ser seguro, não só do ponto de vista físico, a segurança das pessoas, mas também do ponto de vista lógico. Os dados ali, eles estão expostos, os dados, você viu, ganhei até um bônus, level up. Os dados estão efetivamente eles estão com a governança correta, os dados estão acessíveis pelos sistemas, pelas máquinas e pelas pessoas que deveriam realmente ter acesso. Essa preparação, ela não deixa de lado as preocupações que já existiam, com segurança e governança. Essa preparação, ela obviamente, ela coloca uma camada adicional no que você já tem, e a partir daí a gente sim se prepara para construir o novo. Nada do que foi feito é descartado. Muito é transformado, muito é reaproveitado e muito é criado uma camada de abstração para que a gente consiga assim aproveitar o melhor que já existe nesse processo e a partir daí evoluir. Eu gosto muito de falar sobre inteligência artificial, trazendo a habilidade, a qualidade em dados, em analytics. Big Data, inteligência artificial, certamente são o meio de campo para tudo que a gente fala sobre inovação, sobre a internet das coisas, sobre mobilidade, sobre multi-cloud. A gente está falando sobre dados, a gente está falando sobre maturidade em dados. Essa é a manchete de um artigo, o título de um artigo da Harvard Business Review, que ele fala o seguinte: se a sua organização ela não é boa em analytics, ela provavelmente não está pronta para colher os melhores resultados de inteligência artificial. Não é que ela não vai conseguir fazer nada de IA, mas ela tem um caminho para percorrer. O analytics, o comprometimento com bom analytics, ele faz com que você olhe lá onde os dados estão sendo gerados e se preocupe com a qualidade. Então, um bom analytics, ele te força a ter bons dados, ele te força a um ciclo de maturidade para que você esteja pronto para a inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, não é algo que surgiu ontem. A gente está falando bastante num passado recente, mas muito provavelmente todos que estudaram engenharia ou ciência da computação trabalharam com algoritmos que foram desenvolvidos lá em 1950. A gente já tinha uma boa habilidade, entendimento de redes neurais, inteligência artificial. O machine learning e o deep learning são pontos que hoje a gente fala bastante, isso é muito importante, mas o que proporcionou tudo isso? O que proporcionou a habilidade da gente trazer um montão de dados e, sim, trabalhar algoritmos profundos de redes neurais aprofundadas, que é o deep learning, é a computação em nuvem. Se não fosse computação em nuvem hoje, com o poderio computacional que a gente tem disponível na nuvem, hoje a gente não conseguiria pegar aqueles mesmos algoritmos, muitas vezes desenvolvidos em 1950, e aprofundar o seu entendimento. Até uma coisa interessante, né? Você vê grandes players de nuvem se apoderando da capacidade de resolver problemas com a inteligência artificial. E o que eu observo é que cada vez mais você tem esses algoritmos como commodity, mas você precisa certamente de uma camada em cima super especializada para entender o problema e, a partir daí, tirar de fato algum benefício. Hoje você tem as nuvens públicas, aí, a Amazon tem uma plataforma sensacional, que você consegue sim fazer ingestão de dados e, a partir dessa ingestão, resolver uma série de problemas, mas você precisa da camada de cima, que é a camada especializada em programar efetivamente a resposta para o problema do seu negócio. A gente entende que é um conjunto onde você tem plataforma, com disponibilidade de algoritmo e gente capacitada a, obviamente, programar as soluções, a programar modelos matemáticos que vão te dar os insights, que vão permitir que uma máquina sinalize a outra que algo deve ser acelerado ou desacelerado, que algo deve ser fotografado ou removido da linha de montagem. Então, quando a gente fala de um caminho sobre evolução de analytics
para a inteligência artificial, a gente está percorrendo um caminho de primeiro entender o passado, né, de uma análise descritiva, entender por que as coisas aconteceram daquela forma, em diferentes estágios de maturidade. Muitas vezes a gente começa por aí, entender bem o passado, porque aí a gente vai ser forçado a gerar dados de qualidade, para até chegar no ponto da análise prescritiva, né? Faça isso. E a gente está cada vez mais utilizando menos o recurso humano para a tomada de decisão. A decisão ela é automatizada, a decisão ela acontece. Muitas vezes você gerar um insight, botar na mão de um executivo, ou gerar um insight e botar na mão de um responsável por uma linha de produção, muitas vezes ele vai pegar aquele insight e trazer para as suas características humanas, né? Ele vai para casa, aí ele tem uma viagem de negócios, ele participa de um evento, para chegar à conclusão ou para chegar no entendimento do que precisa ser feito para o tratamento daquele insight. E o nosso objetivo, quando aplicamos inteligência artificial, é fazer com que a decisão ela aconteça o quão antes o insight foi gerado. E as dificuldades, né, de implementação desse modelo? A gente fala de um universo com bilhões de dispositivos, nem todos esses dispositivos são modernos. Obviamente, você vai conviver com sensores e com uma realidade de equipamentos que já existiam, equipamentos que precisam, muitas vezes, de atualização de software, e não do jeito que a gente vê hoje, atualização plugada na nuvem. Existiu, obviamente, um mundo antes de toda essa inovação, de toda essa evolução, que precisa ser considerado, precisa ser tratado. Existiram já investimentos. Você também vai encontrar ali a dificuldade em ter bons modelos matemáticos, os modelos estatísticos. Você, obviamente, eu fui numa universidade, a FMU, palestrar na Semana da Matemática. Fazem 2 anos já isso, né? E quando eu fui falar com a maior parte dos alunos lá da Semana da Matemática, o que me surpreendeu é que muitos dos alunos eles ainda enxergavam que a evolução da carreira da maior parte ali era ser professor. Engraçado, né? Você vai numa faculdade, talvez não seja uma faculdade top de linha, não era esse o meu objetivo. Meu objetivo sempre é falar com os alunos, falar com quem está aprendendo e ver como é que a gente consegue colaborar. Mas na cabeça das pessoas, eles não estavam enxergando ainda uma puta oportunidade que é o cara de software, com um cara que entende modelo matemático, ajudando a gente a botar pilha e combustível de fato. Onde? Na inteligência artificial. Manter modelo funcionando não é uma coisa simples. Porque por mais que você tenha uma série de dados que entraram por um cano, imagina assim, a partir daquele momento ele tomava a decisão, como é que você monitora o modelo para garantir que ele vai continuar tomando a melhor decisão lá para frente? Uma outra questão, como é que a gente vai fazer o deploy desses algoritmos em ambientes de produção? Deploy, da mesma forma que você faz o deploy de software. Você vai precisar colocar esse software em produção. Você vai precisar colocar esses modelos em produção. Você vai precisar monitorar esses modelos. Você vai precisar corrigir rapidamente, da mesma forma que você corrige hoje um bug no seu sistema de e-commerce. Porque ele vai ser core do seu sistema de e-commerce para a tomada de decisão. E o versionamento de tudo isso, né, a gente está falando de milhares de versões de software, milhares de instâncias desse software em diversos tipos de dispositivo dentro de uma linha de produção, por exemplo, ou dentro de milhões de produtos que você produziu e eles estão no mercado, né? Orquestrar tudo isso é um grande desafio, porque uma vez que você levou o software para a sua linha de produção ou para o seu produto, o software ele precisa ser atualizado, né? Então, orquestrar tudo isso dentro de uma indústria é um grande desafio. Então, por isso que uma visão de plataforma unificada em que você consiga orquestrar e governar tudo isso é extremamente importante. Até porque, assim, muitos do nosso dia a dia mirava ali em times de desenvolvimento que já tem processo de desenvolvimento
alguns com processo tradicional, outros com processo ágil, mas a grande realidade, você vai ter mais gente gerando código. E você vai precisar de governança para garantir que, obviamente, esse código chegue na sua linha de produção ou chegue lá na sua interface com o usuário final de forma segura. Você vai ter, obviamente, outros participantes na construção desse software que não necessariamente são os profissionais da sua empresa. Você vai usar, muitas vezes, pedacinhos de software que foram escritos por um terceiro, pela comunidade, ou você vai reaproveitar, às vezes, um pedaço de um framework. Como é que você vai fazer isso garantindo que as coisas sejam ágeis? Como é que você vai fazer isso garantindo que as coisas sejam seguras e que você ainda tenha governança? E que você consiga evoluir e continuar ciclos de inovação. A nossa proposta e a nossa provocação ali a gente sabe que existe uma realidade super mista, uma realidade de diferentes tipos de aplicações que são monolíticas, escritas em diversas linguagens, escritas pelos mais diversos times multifuncionais, mas que, obviamente, agora olham para uma evolução em microserviços, né? Pequenos pedacinhos e pequenas funções daquele seu grande bloco de software que pode estar deployado aí, na nuvem A, na nuvem B, com um custo que pode ser variável, e variável em relação ao problema que a gente tem com o câmbio, variável em relação à forma que essa nuvem pública ela trata as questões de impostos. Como é que você, obviamente, vai colocar essa esteira de desenvolvimento contínuo, que tem na veia e no DNA software de pé, tendo previsibilidade das coisas e tendo a capacidade de manter governança. Porque se você tinha antes centenas de grandes blocos, agora você vai ter bilhões de pequenos serviços. E esses pequenos serviços vão representar o core da evolução do seu business. Seja lá o que você estiver fazendo. Você pode estar fabricando um carro ou você pode estar oferecendo roupa na internet. O core do funcionamento disso tudo é software. E, obviamente, esse software vai rodar em infraestrutura que pode ser um mix de uma nuvem tradicional, de uma nuvem pública, da sua nuvem privada ou do seu hosting tradicional. A gente sabe que existem centenas de aplicações, milhares e milhões de aplicações que ainda rodam nos blocos monolíticos do data center tradicional. E essas aplicações deverão ser, em algum momento, reescritas ou abandonadas. Elas deverão, obviamente, passar por uma nova forma de governar e entregar software com viés que vai vir do ágil. Você vai ter uma dificuldade daqui a pouco, que é, cara, o desenvolvedor que vai ficar mexendo com um bloco antigo não quer mais trabalhar com você. Se você é da empresa que tem aquela cabeça tradicional, onde ele tem que ficar só mexendo com mais do mesmo, sem poder evoluir, ele vai trabalhar no seu concorrente. Porque esse desenvolvedor top, ele vai evoluir para a mentalidade de uma organização que quer ser colaborativa, que quer entregar software de uma forma muito mais ágil e que sabe que software é a gasolina, obviamente, que vai ajudar o seu negócio a potencializar e crescer, certamente orientado por dados. Quando a gente fala desse desafio, né, a nossa plataforma multi-cloud consegue te ajudar, certamente, indo desde a primeira visão, da primeira versão lá do seu código com o desenvolvedor, construindo com você a esteira do que é o ágil, te ajudando a montar um squad ágil, te ajudando muitas vezes a contratar os desenvolvedores que você precisa e te entregando, mais do que isso, a possibilidade de se conectar nesse mundo novo. Seja a nuvem A, a nuvem B, a nuvem C. Obviamente que o mercado ele vai ter preferência e obviamente que a gente sabe que existem nuvens, como a da própria Amazon, que tem uma série de funcionalidades e uma série de facilidades que talvez ainda não estejam disponíveis nas demais. Mas isso, obviamente, é uma oportunidade, mas isso também tem que gerar sempre uma preocupação de que, putz, você não quer se casar com ninguém nesse mundo. Você tem que ter flexibilidade para que, de alguma forma, possa escolher onde você vai consumir esse serviço. E outra, quando você quiser mudar, tem que estar na tua mão a decisão de mudar. O que te entrega essa capacidade de ser flexível em relação à decisão de uma nuvem, de uma tecnologia, é criar uma camada de abstração. E o que a nossa plataforma faz é isso. Te dá uma camada de abstração, permitindo que você mantenha segurança, governança e te ajudando a criar assim, esteiras de desenvolvimento super ágeis.
Quando a gente olha ainda para os desafios de uma plataforma, né, o dia a dia do desenvolvedor ele vem por participar de planejamento, que são os plannings. A partir dali, ele precisa codificar, ele precisa de plataforma para codificar. Codificando, teste, obviamente, com automação, com capacidade de você repetir aquele teste e aquele teste ser executado por software. Release em produção. Monitoração de que a nova versão, obviamente, não ficou pior que a anterior. E quando eu falo a nova versão, não de um grande bloco, às vezes de uma funçãozinha que calcula o frete, de uma funçãozinha que calcula o preço. Quando a gente fala de microserviço, você tem a facilidade e o benefício também de conseguir ir colocando versões novas de software em pequenos pedaços, testando com pequenos grupos de usuários, mantendo sempre na cabeça, eu falei isso e vou repetir uma centena de vezes, governança e segurança. Porque o ágil, putz, ele é legal, ele é bacana, ele é importante, é fundamental. Mas você vai perceber o quanto dói se você perder o controle. E ainda sobre segurança, hoje nós temos milhares ou milhões de dispositivos dentro das nossas organizações. Esses dispositivos eles estão conectados. Esses dispositivos eles trafegam dados sobre a internet. Os serviços eles são seguros. Quando a gente fala nas APIs, em armazenamento, em processamento, em nuvem, eles são realmente seguros. Agora, e o processo de segurança da informação? E o processo de cybersecurity que vai garantir com que o nosso desenvolvimento é seguro? A atualização, o aprimoramento, a evolução daquilo que a gente desenvolve é seguro. Então, esse é um dos conceitos fundamentais, porque os dados eles cada vez mais têm mais valor. Então, os dados eles possuem mais valor, os dados eles estão conectados, então padrões, formas e a gestão da segurança da informação, dos dados, é algo muito importante e contemplado também no nosso trabalho de plataforma. E uma coisa bacana é que, diferente de muitos outros players, o nosso posicionamento ele é bem claro em relação a oferecer aquilo que a gente usa. Né? Se você olha para a história do próprio Grupo OL, muito do que a gente oferece hoje de automação de software, de plataforma de software, não é uma invenção, não é um produto pronto. É algo que a gente usa na nossa esteira para resolver também os nossos problemas. Se você olha só para desenvolvimento de coisas do grupo, são quase 1000 desenvolvedores. Se você olha só para a nossa unidade de inovação, são mais 600. Então, vocês devem imaginar que eu tenho um problema sério também para manter o desenvolvimento fluido. Eu tenho um problema sério para manter o desenvolvimento seguro. Eu estou falando de dinâmicas, disciplinas, métodos e ferramentas que eu uso para desenvolver o que garante a segurança do portal. Que eu uso para desenvolver a agilidade de lançamento de novas features do PagSeguro. Eu não estou inventando algo, eu não estou oferecendo e falando de algo que eu não uso. Eu falo de algo que eu uso em produção para manter esse sistema de pé, sobrevivendo a ataque e resolvendo problema de verdade. Não é um produto, é solução. Quando a gente aprofunda um nível na nossa plataforma, claro que no entorno, sempre segurança, uma camada que fala com todos os players de nuvem, seja a Amazon, o Google, seja a Microsoft, a nossa própria nuvem OpenStack, ou então uma nuvem VMware. Uma camada que me ajuda a migrar e acelerar qualquer processo de migração de hosting tradicional para a nuvem, ou seja, eu pego a sua infraestrutura tradicional, descrevo ela como código, descrevo essa infraestrutura tradicional como código, versiono essa infraestrutura e dou um replay em qualquer outra estrutura. Putz, como é que faz isso? Quem quiser experimentar, me procura, a gente faz um POC e com certeza a gente sai do outro lado. E na evolução, os times de desenvolvimento começaram a pressionar as estruturas de TI por conta dos containers. Container te permite, obviamente, ter um bloquinho muito menor do que seria a sua infraestrutura tradicional e, a partir dali, explodir serviços e matar serviços, controlando custos, dando uma segurança numa camada de isolamento muito mais simples
e, obviamente, potencializando o crescimento de todas as suas funções de software. Imagina você cuidar de tudo isso na mão. Se você antes tinha dificuldade de cuidar da gestão de 100 servidores, imagina que esses 100 servidores, se eles tivessem 100 aplicações, isso vai se transformar em milhares de pequenos serviços. Pequenos serviços que inicializam, morrem, pequenos serviços que têm problemas de segurança, pequenos serviços que têm problemas de governança. Se você vai enfrentar essa guerra sem plataforma, a chance de ter mais problemas do que o que você já tem hoje no tradicional é muito grande. Você precisa ter a preocupação clara de que esse mundo é muito dinâmico para você querer fazer a gerência de configuração tradicional só com CMDB. Esse mundo é muito dinâmico para você querer fazer a gerência de segurança tradicional, hardening de servidor a servidor na mão. Isso é muito complexo para você querer manter as configurações de todos os seus equipamentos replicáveis na unha. Não vai funcionar, não vai escalar e a chance de dar errado é muito grande. Obviamente que a nossa plataforma ela vem de encontro a uma necessidade de se desenvolver um toolchain, que é do desenvolvedor ao código em produção, eu tenho uma série de etapas e uma série de ferramentas que vão estar conectadas e, a partir dali, você não vai precisar se preocupar com a gestão dessas ferramentas, com a aplicação de patches de segurança, com todos os pormenores que vão vir quando você tiver que cuidar de todo esse ecossistema, porque você vai ter que cuidar, ou alguém vai cuidar para você. Gente, o que a gente tinha para apresentar e compartilhar com vocês rapidamente era isso. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o tempo de vocês e obrigado. Obrigado, pessoal.